Boa noite a todos e a todas. Uma grande satisfação que a Universidade de Ribeirão Preto, nosso curso de Direito, vem aqui promover o primeiro evento do ano de 2022. Estamos aqui a presença do coordenador do curso, professor Dr. Sebastião Sérgio da Silveira, quem faz a primeira saudação a todos os que aqui nos acompanham. Boa noite a todos e todas. Queria fazer uma saudação especial à doutora Miriam Skander, que vem lá de Franca, que dedica aí uma parcela do seu precioso tempo para discutir esse tema tão relevante conosco. Muito obrigado, doutora Miriam. Uma satisfação recebê-la aqui em nossa universidade. Da mesma forma, saudar e cumprimentar a outra expositora, a doutora Ana Carolina, que é nossa advogada aqui do MEP, nossa advogada já brilhante e que tem feito tanto sucesso. Da mesma forma, salvar a Giovana, que representa a Atlética, a Ana Lara e a Isabela, que representam o primeiro coletivo criado especificamente aqui no curso. Da mesma forma, também queria saudar e cumprimentar o professor Scarpino, saudá-lo, porque é sempre uma satisfação reencontrá-lo, e parabenizá-lo pela realização desse evento. Eu entendo que o tema é dos mais relevantes. O fato que motivou a edição dessa lei só ganhou notoriedade porque foi um fato público, porque foi publicado pela imprensa, mas a gente sabe que isso acontece há muito tempo e acontece até com uma insistência muito maior do que aquela imaginada. Eu, quando questionado a respeito dessa lei, a despeito de elogiar a iniciativa, eu acho que ela ainda é muito tímida. Eu acho que nós precisamos discutir com mais seriedade um tratamento especial a ser dado à vítima no processo penal. Eu recordo quando estive em Portugal, em uma dessas minhas passagens lá pela Universidade de Coimbra, um dos eventos que eu participei era exatamente sobre o Estatuto da Vítima no processo penal português. E acho que a gente precisa evoluir um pouquinho mais para de fato conceder uma proteção mais específica para todas as vítimas. E, em especial, a mulher, e em especial ainda a mulher que é vítima de crimes sexuais. Todos nós sabemos que esses crimes, pela sua própria natureza, são crimes quase sempre praticados sem testemunha e que a gente não tem outros meios de prova. São crimes clandestinos. Portanto, a palavra da vítima acaba ganhando aí uma relevância extraordinária. E quando se permite um confronto da vítima, principalmente por advogados inescrupulosos, a gente tem um resultado que foi mostrado aí pelas redes sociais. Eu, pessoalmente, advogo que para a vítima a gente tem que dar um tratamento parecido com aquele que a gente dá à criança vitimizada, né? Um depoimento especial no qual as partes não têm acesso direto para não permitir esse tipo de fato que aconteceu lá em Santa Catarina. Então, a gente sabe que no Brasil, a quantidade de crimes sexuais que são denunciados ainda é pequena. E é pequena por quê? Porque delegacia especializada, delegacia de mulher, ainda existe em poucas cidades, só nas maiores cidades. E a vítima, muitas vezes, ao registrar uma ocorrência ou tentar registrar uma ocorrência como essa, se depara lá com um aparato masculino. E, obviamente, aquela pessoa que já teve a sua intimidade vulnerada, violentada, obviamente que não quer reviver essas cenas, esse constrangimento, e principalmente na presença de pessoas do outro sexo, né? Então, eu acho que, de fato, a gente precisa reformular ainda a legislação e nós precisamos estabelecer um estatuto de proteção à vítima no processo penal. Então, dar à vítima a importância que ela merece e, principalmente, dar a ela a proteção que é rigorosamente necessária. Então, é isso, minhas palavras iniciais, e, mais uma vez, muito obrigado a todos e todas, e obrigado também aos nossos alunos e demais espectadores que nos acompanham à distância. Então, é isso, professor Scarpino, eu lhe devolvo a palavra e desejo a todos e todas um excelente evento. Muito obrigado, professor Sebastião, pela saudação inicial aos nossos alunos, aos nossos convidados e principalmente ao público que aqui acompanha. Esse é o primeiro evento do ano e a gente pretende fazer uma série deles. Esse evento é uma realização do Núcleo de Ensino Prático e Extensão do curso de Direito, mas com motivação e o apoio
e a copromoção também com a Atlética do curso de Direito, que vem fazendo um trabalho muito importante com os alunos, não apenas na área desportiva, que sempre foi muito bem conhecido por isso, mas também na área de campanhas sociais e principalmente na promoção de eventos, também como coadjuvado o evento pelo coletivo Direito Delas, no qual foi constituído durante a pandemia aqui vejo a liderança da Isabela Godoy Bretas, da Ana Lara Zanata, mas tem outras tantas acadêmicas, inclusive em processo de captação de mais discentes que queiram se interessar, participar do coletivo, de modo que para nós é sempre uma grande alegria, e aqui renovo a saudação, doutora Miriam, Ravanelli, Skander, sinta-se em casa, nesse evento que hoje ele ainda é virtual, certamente para poder acomodar mais e mais pessoas, e a nossa ideia é promover eventos que consigam abraçar toda a comunidade acadêmica, e nós teremos, então, esse hibridismo, ora eventos presenciais, ora online, também como saúdo a doutora Ana Carolina de Sá Juso, que muito nos honra de integrar a banca do Escritório de Assistência Judiciária da UNAERP. Eu passo a palavra a Giovana Marichelli e depois a Isabela ou a Ana Lara para fazer a saudação em nome da comunidade discente, antes de passar a palavra para as nossas palestrantes. Olá, pessoal, boa noite. Boa tarde, na verdade. Eu venho aqui em nome da Atlética, né, saudar todos vocês que estão nos assistindo. Desejo a todos uma ótima palestra, que vocês aproveitem tanto a doutora Miriam quanto a doutora Ana, e mandem perguntas no nosso Instagram da Atlética, tá? @atleticadireitouna, que no final da nossa palestra a gente vai responder todas as perguntas. Muito obrigada. Boa noite, gente. Tem um ótimo evento. Caso também tenham dúvidas e queiram mandar perguntas, podem mandar para o nosso Insta, que é @coletivo Direito Delas. Aproveitem. Ana Lara quer fazer uma saudação? Boa noite a todos e a todas. Obrigada pela participação. Espero que vocês gostem muito do evento. Obrigado, então. Esse evento ele foi pensado para acontecer num curto período de tempo, então, um formato quase um TED, né, um formato de palestras rápidas, para a gente dar uma ideia inicial das discussões. Certamente não vai ser a primeira vez, mas não a última que a gente vai falar sobre esse assunto. Então, refletindo a Lei Mariana Ferrer, nós temos duas abordagens. Uma primeira pensada em relação à Lei Maria da Penha, no qual a doutora Ana Carolina vai fazer as primeiras reflexões. Depois, na sequência, a doutora Miriam já pode assumir a palavra para falar da Lei Mariana Ferrer em cotejo com a lei do minuto seguinte. Então, tem um ótimo evento, lembrando a todos, alunos, que se não se inscreveram, ainda se inscrevam, por gentileza, e permaneçam logados com o seu perfil @souunaerp durante todo o evento, e após nós iremos encaminhar os certificados de participação, equivalente a 2 horas de atividade. Isso vale para os alunos das atividades complementares 1, 2 e também da 3, que são todos aqueles que ainda não fecharam o curso. Um ótimo evento a todos. Doutora Ana Carolina de Sá, você tem a palavra. Então, boa noite também, pessoal. Obrigada, meninas do coletivo. Obrigada, professores. Obrigada, Miriam. Então, eu vou já passar para a gente refletir, né, sobre algumas coisas da Lei Mariana, e depois eu já passo para a Miriam, então. A lei, né, pessoal, a lei da Mariana Ferrer, que é a Lei 14.245, de novembro de 2021, ela fez algumas alterações, tanto no Código Penal, como no Processo Penal, e na Lei dos Juizados Especiais e Cíveis e Criminais. E ela vem, né, nessa dinâmica de tentar coibir as práticas desses atos atentatórios, tanto à dignidade da justiça, quanto da vítima e das testemunhas. E aí aqui eu concordo bastante com o que o professor Sebastião colocou, né, que
tanto o estudo da vitimologia quanto o aprofundamento das questões da vítima no processo penal tem que ser bem mais aprofundado no direito brasileiro, né? E esse texto em específico, que é o da Mariana Ferrer, ele foi inspirado a partir do caso da influencer, né, da Mariana, mas não só. A gente tem aí já desde a década de 80 um arcabouço de pesquisas que vem mostrando que o direito não é um lugar muito acolhedor para vítimas, né? Tanto de violência doméstica, quanto para violência sexual, quanto para mulheres em geral. E aí, nesse caso em específico, durante o julgamento, né, durante a audiência e depois do processo, a defesa do acusado veio usando fotos da moça, né, para julgar a sexualidade dela, para justificar qualquer conduta ilícita em relação ao comportamento, para usar estereótipos dela. Ele usa o termo fotos ginecológicas, fala que não teria uma filha como ela, usa outras expressões, né, que ferem muito a dignidade humana dela. E aí a vítima vai, pede respeito durante a audiência, nada é feito, e aí, inclusive, além de nada ser feito, o ato não ser julgado nulo, não ser interrompido, né, depois disso ainda surge aquele termo, não um termo jurídico, né, mas surge a expressão de que não dava para saber se ela queria ou não, se ela estava consentindo ou não com o ato sexual, e aí a gente nomeou isso, né, uma comunidade nomeou isso como estupro culposo, que é como se o autor do caso tivesse agido com culpa, imprudência ou imperícia, né, que é aquela trilogia da culpa que a gente tem, só que sem a intenção de estuprar ela, porque ele não sabia se ela queria ou não, mesmo considerando toda a prova documental que existia nos autos, de que ela estava bêbada, de que ela não estava em condições, né, de consentir com o ato. E aí é como se fosse culposo porque ele não sabia, né, não tinha como ele saber, quanto a gente sabe que além de toda a prova documental colhida, né, a gente tinha ali vários indícios de que ela não estava em condições de consentir com o ato. Eu não quero falar muito sobre esse termo do estupro culposo, porque eu acho que a gente tem algumas reflexões mais importantes para serem feitas, né, embora seja um termo que pode representar muito retrocesso para o nosso processo penal, e pode também ser um grande perigo, né, de precedente, mas eu vou passar para a lei em si e para algumas reflexões. A lei, então, ela ficou definida ela ficou definida por alterar, ela altera tanto o Código de Processo Penal como o Código Penal e a Lei dos Juizados. E aí a sua justificativa ou justificação, né, fala que é para coibir a prática de atos atentatórios à dignidade da vítima, das testemunhas, e para estabelecer causa de aumento de pena no crime de coação no curso do processo. E aí ela altera o 344 do Código Penal, que fala que a pena vai aumentar de 1/3 até a metade, se o crime envolver a honra, né, os crimes contra a dignidade sexual. Aí ela também altera o Código de Processo Penal, no 400-A, que fala que na audiência o juiz, né, vai ficar incumbido para garantir o cumprimento dessa lei, tanto na manifestação das circunstâncias, dos fatos trazidos ao processo, principalmente a linguagem, né, e para garantir que isso não ofenda a dignidade da vítima e também das testemunhas. Só que é importante a gente pensar também que essa lei, embora ela fala da dignidade sexual, ela fala que em todas as audiências, principalmente nos casos de violência sexual. Então, a gente tem que entender aqui que ela traz uma perspectiva que pode ser levada muito além das audiências de violência sexual. Né? A gente também tem o Instituto de Depoimento Especial, que não só é aplicado nos casos de violência sexual, mas também, né, caso o juiz entenda, por exemplo, se a vítima está numa situação de vulnerabilidade, né, de revitimização muito grande. Outro ponto que a gente tem que pensar também, né, e refletir quando a gente pensa na Lei Mariana Ferrer, é que ela não é apenas por causa dessa audiência, né, embora aí a gente tenha a influencer como nomeação, né, e como justificação dessa lei, a pesquisa acadêmica no Brasil, desde a década de 80, como o professor Sebastião colocou, há muito tempo já vem mostrando que o processo é um lugar que revitimiza essas mulheres, né, principalmente mulheres que não estão representadas no corpo da Mariana, né, tanto pela cor da Mariana, quanto pela identidade de gênero da Mariana, e muitas mulheres que não são influenciadoras digitais e que não têm essa visibilidade do processo que teve no caso dessa moça em específico, né. E aí existem também muitas linhas, tanto no direito internacional quanto no direito nacional,
que vai mostrar que nos crimes de dignidade sexual, muitas das vítimas nem chegam, nem têm o acesso à justiça, porque elas desistem de ir, principalmente até a delegacia, porque vão duvidar da palavra dela, às vezes as pessoas duvidam dentro da própria casa dela, né, duvidam dentro do seu círculo ali, da sua rede de família, de amigos, principalmente quando elas chegam num ambiente hostil, que pode ser uma delegacia que não seja especializada, que não tem uma rede de atendimento especializada, e quando ela chega na audiência, né? E é importante a gente lembrar aqui que os casos de estupro, não só de violência doméstica, mas principalmente os de estupro, e importunação sexual, crimes dessa natureza, majoritariamente eles acontecem dentro dos lares. Então, são causados por pessoas familiares, por amigos próximos, tios, avós, pais, padrastos, né? A gente lá no escritório, acho que todas as audiências que vocês já acompanharam comigo, a gente sabe que não são pessoas de fora, né? Então, esse aqui é um ponto que um pouquinho difere do caso que representa a lei, né? E muitas vezes a gente tem perguntas, não só atos esdrúxulos, como aconteceram no caso da audiência da Mariana, mas a gente tem perguntas, teses, gestos e símbolos, principalmente símbolos, que revitimizam as mulheres vítimas de violência, tanto de violência sexual, como doméstica, familiar, patrimonial, né, que a gente tem aí na própria Lei Maria da Penha. Mas, Carol, então o que é isso da revitimização, né, nesses tipos de processo? A gente pode pensar que é um termo que já é consolidado, né, pela literatura nesse campo, e que significa uma dupla violação. Então, por exemplo, quando a gente usa fotos, a gente tenta desqualificar a vítima, tenta fazer com que a palavra dela valha menos do que vale no processo penal nesses casos, né? Então, a gente tem uma pessoa ali que foi agredida, que foi violentada, que foi humilhada, tanto por um parceiro íntimo, né, quanto pelo agressor, e aí a gente traz essa vítima para o processo e começa a fazer violência institucional, né, outras formas de violência, que aí passam a ser, então, por exemplo, como as fotos que usaram no caso da Mariana, passam a ser usadas com as perguntas, com as palavras, com as intervenções, com as interrupções, né, com o deboche em relação à palavra da vítima, com a própria produção da prova, né, e aí a gente passa, então, a descomplexificar, né, a diminuir a complexidade desses casos, e trazer, então, ao invés de trazer a proteção para a vítima, que ela precisa disso, a gente passa a interferir no processo de uma forma que revitimize ela, né, que faça mal de novo, assim, além do mal que ela já sofreu, ela passa por um mal aí institucional por parte dos atores de justiça, não só da defesa, quanto da acusação, quanto do próprio juízo também, né. Então, para a gente pensar nesse tipo de processos, tanto de violência sexual como a doméstica, né, o próprio feminicídio, é importante a gente também se questionar como é que essas desigualdades, essas assimetrias se dão. Então, pensar como é que a gente organiza o nosso sistema de provas, como a gente organiza as nossas teses de defesa, como é que a gente pode dar uma resposta mais justa para esses conflitos, né? E aí, quando a lei surgiu, eu acho que todo mundo lembra que começou aquela discussão, mas precisa da lei? Mas essa lei não é inconstitucional, ela não fere ampla defesa, não fere contraditório, e os direitos dos acusados se defender. E aí a gente vai percebendo, né, conforme a gente vai complexificando os casos, a gente vai percebendo que essas perguntas não fazem sentido, né, elas não são perguntas, assim, até factíveis. Porque se a gente pensar, por exemplo, vou fazer um curto espaço aqui de muitos anos do direito, né, mas se a gente pensar em toda a construção do nosso direito, que ela foi feita por um sujeito inicialmente, né, um sujeito específico, que era o sujeito de direito, e até o século XIX era um sujeito específico, né, que era quem tinha direito até o século XVIII, XIX, era aquelas pessoas, né, os cidadãos, né, homens, que, como a minha orientadora sempre explica, que é o Caio, o Mévio, o Tício, e aqueles exemplos que a gente tem no direito nas nossas provas, né? E aí, a partir desses conflitos, dos exemplos que esses homens passavam, né, a gente tinha alguns conflitos específicos. Então, a gente não pensava nos casos de violência doméstica, nos casos de violência sexual, porque isso era muito pouco discutido, né? A gente tem uma virada de chave, de fato, depois da Constituição de 88, né? E aí a gente começa a pensar, então, no direito constitucional, na igualdade material e formal, né? A gente tem que pensar também que a nossa Constituição de 88, ela tem uma ampla participação de outros tipos de sujeitos, né? Inclusive o movimento de mulheres. E aí, então, a gente tem a nossa Constituição, que vai lá, mostra que a igualdade tem que existir,
Aí a gente começa com a promulgação da Lei Maria da Penha, que também não foi só por causa da Maria da Penha, né? Ela tem toda uma construção aí de anos de movimentos. E aí a gente, então, tem essas leis especiais, só que, por outro lado, a gente encontra um grande enfrentamento, né? E que é lidar com essas questões no processo penal, no dia a dia, né? No fazer jurisdicional ali do promotor, do advogado, do juiz, das promotoras, das juízas e das advogadas. Isso porque a nossa atuação jurisdicional, embora a gente tenha essas leis, elas não estão preparadas automaticamente, né, para lidar com essas questões, elas não estão preparadas para desconstruir essas ideias, né, e fazer valer essas leis. A gente tinha já, por exemplo, o artigo 201 do Código de Processo Penal, que já falava que o juiz tinha que proteger a dignidade e a honra da vítima, né, das testemunhas e das partes. E aí, um ponto muito positivo que a Lei Mariana Ferrer traz é que agora ela torna explícito quais são as condutas, né, e o que o juiz tem que proteger. Então, que horas ele tem que intervir, o que ele tem que proteger. Então, ele apresenta um rol aí de questões, né, que tornam mais concretas. E aí a gente passa a nomear isso e ter isso mais factível, assim, né, para quem está julgando ali. Então, essas leis, elas passam também, é muito importante a gente pensar que aí começa aquela discussão, mas então se já existia um artigo assim, ela não era necessária, né? Não, como o professor Sebastião colocou, é muito importante a gente nomear isso e a gente pensar nisso como uma forma de acesso à justiça e de garantir o que já existe na lei, né? Quando a gente passa a nomear e a explicar, a exemplificar, né? A gente tem isso mais concreto. E tanto a Lei Maria da Penha, né, como a própria Constituição, e agora se a gente pensar nessa perspectiva de gênero e de vitimologia, que a Lei Mariana Ferrer traz, ela também, essas leis, elas já fazem parte de uma convencionalidade que o Brasil faz parte, né? Então, vários tratados que a gente assina já impedem que o nosso direito faça isso com as vítimas, né? Já impedem essas condutas na audiência. Então, a gente tem a Convenção de Belém do Pará, a gente tem a CEDAW, e agora, em 2022, a gente teve um documento que foi confeccionado pelo CNJ, que é de extrema importância, e ele estava muito aguardado também pela comunidade acadêmica e do direito em geral no Brasil, que é o protocolo do CNJ de julgamento com perspectiva de gênero. Vou deixar o link aqui antes de acabar, mas é um protocolo que vem, então, mostrando toda essa convencionalidade, falando, olha, o Brasil já faz parte de muitos tratados, de muitas convenções que impedem esse tipo de conduta, que impedem a humilhação das vítimas, que impedem um julgamento sem essa perspectiva, né, sem essas proteções, só que não é colocado em prática, né? Então, quando a gente pensa em leis como essa, tanto a Lei Mariana Ferrer, que vem proteger a dignidade sexual, né, e não só, mas também a emocional e impedir a revitimização dessas pessoas, a gente não está falando de imparcialidade, a gente não está falando de desigualdade entre as pessoas, pelo contrário, a gente está fazendo valer, a gente está levando a sério essas questões de imparcialidade, de um julgamento democrático, né, que é o que o país já se comprometeu a fazer a nível internacional, né, porque se a gente não fizer isso, se a gente não se questionar, e se a gente não pensar nessa convencionalidade, a gente vai continuar tratando essas audiências com esse resultado, a gente vai continuar tendo, né, essas audiências com os resultados que a gente já tem, né, o caso da Mariana, infelizmente, não é único, né, não é o primeiro, não foi o último, a gente tem isso todos os dias, numa proporção muito grande, né, tanto por símbolos, quanto por palavras, quanto por gestos, e o pior, a gente tem isso de pessoas que não são, assim, né, famosas, influencers como ela, e que não tem, às vezes, nem visibilidade, né, não tem uma proteção, não tem um acesso à justiça garantido, nem pela defesa, nem pela acusação, nem pelo juízo, né, que está julgando aquele caso. Então, quando a gente pensa nesse tipo de lei, a gente não está falando de quebra de imparcialidade, mas sim de retomar a ideia de equidade e de um julgamento justo, né, por isso que é tão importante a gente não só compreender a existência dessas leis, mas como também entender o porquê que elas surgem, né, no ordenamento jurídico brasileiro, em qual contexto que elas surgem. Elas não surgem só por causa de uma pessoa, a Maria da Penha não foi, assim, né, o único caso isolado. O Brasil foi condenado internacionalmente, há anos já vinha sendo discutido os números de violência que a gente tinha aqui no país, né, e aí coincide de quando o caso da Maria da Penha é julgado, coincide da lei ser promulgada nesse ano, né, então o caso da Mariana Ferrer e o caso da Maria da Penha não são representados por essas únicas mulheres,
Pelo contrário, a gente tem mulheres muito diferentes delas, né, e que sofrem muito mais violações do que elas, né, todos os dias no nosso fazer jurisdicional aí. E se a nossa sociedade, né, não é livre de estereótipos, o nosso sistema de justiça também não é. Então, aquele pensamento do advogado da Mariana, do promotor e do juiz que não fez o que deveria ter feito no caso da audiência, se aquele pensamento está ali no processo, não é porque ele existe só no processo, né? Ele existe na sociedade. E aí a gente vê o quanto que essas pessoas, né, o sistema de justiça coloca essas visões dentro do processo e aí acaba revitimizando a vítima, acaba colocando todo o seu preconceito ali em cima do corpo daquela mulher, né? Como é que ela tinha que se vestir, como é que ela tinha que tirar foto, como é que ela tinha que se comportar. Então, se ela estava bêbada, então ela, né, ela assumiu o risco, né? Ele não teve dolo, mas ela pode ter, né? Então, quando a gente pensa assim, nesse tipo de processo, e a gente coloca a nossa visão de mundo, né, nesse processo, é óbvio que o sistema de justiça também o faz, né? Então, é óbvio que o promotor faz isso, é óbvio que o juiz faz isso, é óbvio que a defesa faz isso, né? Então, por isso que não é nenhum tipo de cerceamento à defesa, mas é a gente pensar que uma defesa pode ser feita muito bem, usando protocolos, usando as pesquisas que existem, né, nesse sentido, para a gente conseguir dar uma resposta melhor para esse tipo de conflito, né? Então, se a gente tem aí toda uma construção histórica, né, no direito brasileiro, no direito internacional, que fala, por exemplo, das boas práticas jurídicas, como é que a gente tem que julgar esse tipo de ação, como é que a defesa tem que fazer esse tipo de ação, a gente tem tudo isso, e a gente não usa, a gente vai continuar reproduzindo essas formas de violência, né? Então, assim, quando a gente passa a usar, a gente entende que o processo é um dos lugares onde essas violências acontecem, né? E as outras formas de minimizar esse conflito dentro do processo, então, é repensar a formulação da prova, organizar melhor a audiência, né? Fazer uma audiência, assim, que a vítima não se sinta hostilizada, humilhada, estruturar a rede, entender que as políticas públicas nesses casos importam muito, né? Às vezes, a gente não entende ali o que o depoimento especial pode representar naquela audiência, mas ele pode garantir uma diminuição de traumas muito grande na vida daquela pessoa que já foi violentada, né? Então, eu acho que a gente pode refletir, assim, que existem muitos mecanismos internacionais que o Brasil faz parte, já adotou. Existe a Lei Maria da Penha, que é a primeira a inaugurar a perspectiva de gênero, né, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, e existe também agora a Lei Mariana Ferrer. Então, se a gente começa a usar dessas estruturas e entender, né, que elas trazem imparcialidade e trazem um julgamento mais democrático, a gente consegue reduzir e refletir um pouco mais sobre isso. Eu vou passar a palavra já para a Miriam e vou colocar os 3 links aqui que eu queria deixar para vocês. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer aqui pelo convite e dizer a vocês que é uma grata satisfação poder fazer essa construção conjunta, trazer algumas reflexões e para que nós possamos sempre pensar no sentido de até evitar, hoje eu falava sobre isso mais cedo em uma palestra em Santo André, eu acho que essas reflexões, elas devem vir como alerta para que nós também evitemos alguns retrocessos, que muitas vezes, além de avanços, né, nós temos ainda que combater aí alguns retrocessos no nosso sistema de justiça. E só complementando essa questão trazida pela doutora Ana Carolina a respeito da Lei Mariana Ferrer, eu li agora há pouco tempo atrás que a mãe, né, da Mariana Ferrer, ela procurou pelo Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, para conversar um pouco a respeito dessa questão do caso em si da Mariana Ferrer, né, e ela teve uma orientação do procurador no sentido de trazer as provas materiais, de trazer tudo que eles tinham, né, a defesa trazer e entregar para que ele trouxesse e analisasse todas essas provas que aconteceram ali, né, na primeira instância, né, no julgamento, para que ele possa analisar, inclusive, uma possibilidade de um incidente de deslocamento de competência, né? E esse deslocamento de competência, ele vai se dar caso o procurador entenda, né,
que há algum tipo ali de violação a direitos humanos, né? Então, ele vai, havendo essa violação de direitos humanos, ele pode, em razão disso, pedir essa incidência de deslocamento de competência. O que vai querer dizer isso, né? Vai haver aí uma transferência de competência de julgamento que vai sair da esfera estadual para poder levar para a esfera federal e, de repente, até potencializar e abrir outras possibilidades de discussão a respeito do caso. Então, assim, apenas para fazer esse recorte que eu achei interessante, fui até ler um pouco a respeito, a questão dessa possibilidade aí que apareceu agora em fevereiro, dessa questão do incidente de deslocamento de competência, né? E uma outra coisa que acho que nós também devemos considerar é que, além de todas essas questões que a doutora Ana Carolina trouxe, né, apenas como a título também de contribuição, né, o próprio Fonavide também, que são aqueles encontros, aqueles fóruns que acontecem, né, dos juízes no final do ano, agora em dezembro de 2021, vai trazer também uma orientação específica para os juízes no sentido desta atenção também em relação à questão da lei Mariana Ferrer, né, a respeito dessa questão do respeito às vítimas, às testemunhas, enfim, de crimes de violência sexual, que eu também vou mais além e acho que nós podemos aqui até afirmar, né, doutora Ana Carolina, eu estava analisando um pouco assim, que não deixa de ser, inclusive, uma violência institucional, além de, obviamente, uma grave agressão à dignidade da pessoa humana, uma grave agressão e uma constatação também de uma violência psicológica, moral, enfim. Mas nós temos aí, nos deparamos muitas vezes, no decorrer de vários processos onde nós temos mulheres vítimas de violência e violências de cunho sexual, né, aonde nós nos deparamos, infelizmente, ainda com um sistema de justiça que, como bem trouxe a doutora Ana Carolina, não está preparado para receber, para acolher e devidamente capacitado para este processamento, né, deste processo de vítimas de violência, no sentido de revitimizar e trazer e cometer essa questão relacionada à violência institucional. Eu vou iniciar também aqui para vocês, até pelo tempo, eu gostaria de iniciar a minha fala falando um pouco a respeito da questão da lei do minuto seguinte. Antes da abordagem em si da lei, eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu acho que é bastante válido e interessante, que quando a lei ela é sancionada e ela não tem a força, a eficácia e o conhecimento público, né, o conhecimento coletivo, inclusive pelos próprios operadores e operadoras do direito, o Ministério Público Federal, ele encampa, né, uma campanha e ele produz alguns vídeos a respeito da lei do minuto seguinte para poder fomentar o conhecimento a respeito dessa lei que é tão importante para todos nós e que, conforme vocês verão aqui, fica bem claro que o recorte é óbvio em relação ao gênero feminino, porque a incidência é sobremaneira maior em relação ao gênero feminino. Contudo, a lei do minuto seguinte, ela vai falar de vítimas de violência sexual, que todos teriam este direito ao atendimento integral em todos os sentidos quando vítimas de violência sexual, apesar da incidência ser majoritariamente gênero feminino. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, antes de adentrar na lei em si, os vídeos que foram, né, vinculados pelo Ministério Público Federal para poder fomentar e aumentar o conhecimento, o compartilhamento a respeito da lei. O Brasil vive uma tragédia. 1.388 casos de estupro por dia, quase um por minuto.
o agressor, existe uma pena de até 30 anos. Para ajudar a vítima, existe uma lei. A lei do minuto seguinte. A lei que garante atendimento completo, gratuito e imediato a vítimas de estupro em hospitais e postos de saúde do SUS, sem antes precisar ir à delegacia ou fazer BO, porque a palavra da vítima é suficiente para fazer valer a lei. Lei do minuto seguinte. Sua palavra é lei. O Brasil vive uma tragédia. 1.388 casos de estupro por dia. Quase um por minuto. Para punir o agressor, existe uma pena de até 30 anos. Para ajudar a vítima, existe uma lei. A lei do minuto seguinte. A lei que garante atendimento completo, gratuito e imediato a vítimas de estupro em hospitais e postos de saúde do SUS, sem antes precisar ir à delegacia ou fazer BO, porque a palavra da vítima é suficiente para fazer valer a lei. Lei do minuto seguinte. Sua palavra é lei. O Brasil vive uma tragédia. 1.388 casos de estupro por dia. Quase um por minuto. Para punir o agressor, existe uma pena de até 30 anos. Para ajudar a vítima, existe uma lei. A lei do minuto seguinte. A lei que garante atendimento completo, gratuito e imediato a vítimas de estupro em hospitais e postos de saúde do SUS, sem antes precisar ir à delegacia ou fazer BO, porque a palavra da vítima é suficiente para fazer valer a lei. Lei do minuto seguinte. Sua palavra é lei. O Brasil vive uma tragédia. 1.388 casos de estupro por dia. Quase um por minuto. Para punir o agressor, existe uma pena de até 30 anos. Para ajudar a vítima, existe uma lei. A lei do minuto seguinte. A lei que garante atendimento completo, gratuito e imediato a vítimas de estupro em hospitais e postos de saúde do SUS, sem antes precisar ir à delegacia ou fazer BO, porque a palavra da vítima é suficiente para fazer valer a lei. Lei do minuto seguinte. Sua palavra é lei. O Brasil vive uma tragédia. 1.388 casos de estupro por dia. Quase um por minuto. Para punir o agressor, existe uma pena de até 30 anos. Para ajudar a vítima, existe uma lei. A lei do minuto seguinte. A lei que garante atendimento completo, gratuito e imediato a vítimas de estupro em hospitais e postos de saúde do SUS, sem antes precisar ir à delegacia ou fazer BO, porque a palavra da vítima é suficiente para fazer valer a lei. Lei do minuto seguinte. Sua palavra é lei. Eu fiz questão de deixar que todos os vídeos, né, compartilhados na época da campanha, eles rolassem de forma integral, né, na íntegra, porque se vocês puderam perceber, como eu já anunciava,
não é um crime que é direcionado exclusivamente a mulheres, e a lei não vem exclusivamente para mulheres, né, para a proteção de mulheres vítimas de violência sexual. Mas como nós somos ainda a maioria também de vítimas em relação aos crimes sexuais, né, ainda discute-se muito e relaciona-se a lei do minuto seguinte em relação às mulheres. Contudo, eu deixei para que vocês vissem, né, tivessem essa noção exata de que todos podem ser ou sofrer algum tipo de violência sexual. E aqui eu me permito fazer um recorte, inclusive quando nós tratamos e falamos a respeito do estupro marital, porque isso ainda também é pouco discutido, pouco difundido. Esse estupro, essa violência sexual ocorrida dentro de um casamento, dentro de uma união estável, dentro de um namoro e algo do gênero, né? Então, assim, são questões muito profundas, muito fortes, vídeos também muito impactantes. Contudo, eu penso que, assim, eu pelo menos sou muito lúdica e eu gosto muito de relacionar as questões técnicas, a lei em si, né, a lei morta ali, que eu costumo dizer, que quando ela não traz a efetiva e a eficácia, a efetividade e a eficácia que nós esperamos, né, ela é uma lei, um pedaço de papel, não desmerecendo, obviamente, a nossa legislação, os nossos legisladores e as leis que nos protegem, que são, por óbvio, muito importantes. Contudo, nós precisamos, para que essa lei ela seja viva e ela tenha a efetividade e a eficácia que nós buscamos, né, nós precisamos dar suporte. E um desses suportes que eu considero de suma importância é o compartilhamento de conhecimento da existência dessa lei, de como buscar, aonde buscar os seus direitos, como efetivá-los. E uma coisa também que eu gostaria de compartilhar com vocês é o porquê do nome dessa lei, que inclusive já vem, inclusive trazido no próprio vídeo, é porque o Brasil hoje ele tem a cada minuto uma vítima de estupro. Então, ele recebeu, né, esse apelido, digamos assim, essa lei recebeu, a Lei 12.845 de 2013. Vejam só que nós estamos falando de uma lei de 2013, né? E aí vem toda uma ação do Ministério Público Federal, tamanho desconhecimento de quem tinha a competência para dar a eficácia e efetividade para essa lei, todo um sistema de justiça, eu não digo só no sistema de justiça, eu costumo trabalhar também bastante essa lei em oficinas com grupos da Faculdade de Medicina, também para falar na área de saúde, porque é de suma importância também de quem será ali, muitas vezes, a porta de entrada para receber essas vítimas de violência sexual, que é o sistema de saúde, que são os profissionais da área de saúde, também tenham este conhecimento, este acolhimento da lei, para ver o que aquela vítima tem direito. Uma das perguntas mais frequentes que acontece em relação a esta lei do minuto seguinte, né, é que quando muitos ainda têm no imaginário que quando uma pessoa, uma mulher é vítima de um crime como esse, de um crime considerado hediondo como esse, como um estupro, como uma violência sexual, aonde buscar primeiro? O que fazer primeiro? Eu preciso ir para uma delegacia, eu preciso me socorrer a essa delegacia, a DDM, a uma delegacia 24 horas, e a orientação vai ser sempre a mesma, até porque a lei me garante isso, de que eu vá primeiro a um hospital, para que eu receba ali todo o tratamento adequado, e até para que eu tenha os vestígios desse crime, as provas desse crime, que vão estar no meu corpo devidamente guardadas para um possível processamento. E quando esse vídeo traz que ele vem e fala a respeito da importância e sustenta a força da palavra da vítima, é muito clara. A lei é expressa ao dizer que eu não preciso de um boletim de ocorrência, para que eu receba o devido atendimento, o atendimento integral que a lei do minuto seguinte me garante. Mire, o que é esse atendimento integral que você tanto fala? Em tese, o Sistema Único de Saúde, ao fazer esse acolhimento, só o Sistema Único de Saúde? Não, os planos privados também.
Contudo, reforça-se maior o atendimento em relação ao Sistema Único de Saúde, porque nós bem sabemos de toda a dificuldade enfrentada pelo Sistema Único de Saúde para fornecer o que esta lei nos garante, que seria um atendimento de cunho psicológico, seria um atendimento de cunho de chamar a autoridade competente para que o boletim de ocorrência, caso ela queira, essa pessoa queira, a vítima queira fazer o processamento, o boletim de ocorrência será necessário, contudo, ele não é um requisito obrigatório para que eu seja beneficiária da lei do minuto seguinte, porque a palavra da vítima bastará para que eu receba todo esse atendimento de ordem psicológica, para que seja ali solicitado comparecimento desta autoridade policial, para que, caso eu queira, seja lavrado o boletim de ocorrência, para que eu receba todo o atendimento profilático no sentido de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, de gravidez indesejada. Então, todo o atendimento nesse sentido, inclusive o atendimento jurídico. A lei me garante também que eu receba essa orientação jurídica, que eu tenha esse acolhimento de ordem jurídica, para que eu possa decidir o que eu vou fazer ali após essa agressão sofrida, para que eu possa proceder o devido ajuizamento, o devido processamento, para que eu possa ter um acompanhamento, inclusive aí numa possível investigação e um inquérito policial. Então, a lei do minuto seguinte também garante isso às vítimas de violência. E uma coisa, um recorte que eu costumo sempre dizer é que quando eu converso com os profissionais da área de saúde, eu costumo fazer essa associação e eu entendo também que é totalmente pertinente, e eu acho que nós temos que falar também a respeito disso, é que até há um tempo atrás, quando nós falávamos de violência, de indícios de violência, nós falávamos de violência sexual, e esse profissional de saúde, essa profissional de saúde, ela tinha, pelo menos assim, indícios de que ali estava ocorrendo um tipo de violência, tinha que haver a comunicação. A comunicação já era obrigatória há algum tempo. Contudo, esta comunicação obrigatória, ela era interna. A obrigatoriedade da comunicação dessa incidência da violência, ela era feita para os órgãos de saúde, para controle, inclusive, de incidências de casos, quantidade de casos, para que o próprio Ministério de Saúde, para que o próprio sistema de saúde pudesse se organizar enquanto políticas públicas para atendimento dessas vítimas. E agora, há um tempo atrás, houve, né, aí também uma alteração no tocante a essa notificação compulsória, né? Nós temos aí agora uma lei que vai dizer, desde 2019, a Lei 13.931 de 2019, que estabelecia essa questão da notificação compulsória, que antes era interna para o sistema de saúde, para que houvesse esse cadastramento dessas informações, até para uma capacitação dos profissionais da área de saúde, após essa lei ser sancionada em 2019, esta notificação compulsória, ela passou também a prever uma obrigatoriedade de comunicação também à autoridade policial em até 24 horas. Muito se discute a respeito da questão dessa notificação compulsória, e assim, nós ficaríamos horas aqui dizendo os prós e os contras a respeito dessa questão, porque entende-se que essa notificação compulsória também, ela pode se chocar com próprios entendimentos da Lei Maria da Penha, que fala da autonomia da vítima em querer fazer ou não o processamento, em querer dar andamento ou não, noticiar ou não a ocorrência de um crime no seu próprio corpo, enfim, a ocorrência de um crime contra esta pessoa. Então, há uma série de discussões a respeito dessa pseudo-retirada da autonomia da vítima, porque não dependeria mais dela. E o sistema agora de saúde passa a ter como obrigatoriedade, né? O próprio nome já vai dizer, essa notificação passa a ser uma notificação compulsória. Não há mais só aquela notificação ali
interna, né? E toda vítima tem o direito de buscar esse atendimento, como eu dizia, de forma integral, e a lei também traz duas outras palavras que eu considero muito importantes. Emergencial. Quando você chega e você é vítima de violência, você tem prioridade no atendimento. Quando você diz que você passou por um abuso, por uma violência sexual, essa prioridade, essa emergência no atendimento, até porque certos tratamentos de ordem profilática, eles vão exigir que sejam feitos de 24 até 72 horas, porque depois esses medicamentos, esses tratamentos, eles podem perder quase que 100% da sua eficácia. E uma outra coisa importantíssima, além desta lei trazer que esse atendimento, ele tem esse caráter emergencial, ele tem esse caráter integral, essa lei traz também de forma expressa que ocorrerá de forma gratuita. E aqui eu reforço que vai ser na rede pública com maior incidência, porque eu estou falando do sistema de saúde, né, mais especificamente, mas que também na parte privada, né, na abertura privada, na cobertura privada, também vai haver a incidência dessa lei sem a necessidade do boletim de ocorrência. Estamos já preparados para isso? Como já bem trouxe a doutora Ana Carolina, como já bem trouxe o professor Sérgio, acredito que não. Acredito que teremos que trabalhar muito a respeito dessa questão da palavra da vítima, porque nós temos conhecimento de que ainda hoje a palavra da vítima é muito questionada. Muitas vezes as vítimas de qualquer tipo de violência ou violações de direitos humanos, elas são colocadas como coautores dos próprios crimes que são cometidos contra elas. Então, nós precisamos discutir cada vez mais, e como bem ponderou a doutora Ana Carolina, é criar ferramentas, é criar subsídios para que nós possamos ter uma maior certeza, uma maior segurança de um processamento justo, de um processamento humano, humanitário, e capacitar esse sistema de justiça para que ele também esteja devidamente capacitado, né? Estou aqui sendo redundante, mas é bem isso, para poder receber, principalmente quando eu estou falando de uma vítima de violência sexual, de algum tipo de violação de direito humano, né? E esse atendimento imediato, obrigatório, no Sistema Único de Saúde integral, nos hospitais, ele vai trazer uma série de desdobramentos, como, por exemplo, a possibilidade de diagnósticos e tratamento de lesões que podem aparecer, de lesões físicas que podem aparecer, de todo um amparo médico, de ordem psicológica. Nós vamos falar também aqui, a lei traz de uma forma muito expressa, de atendimento social imediato, porque de repente essa vítima, ela vai precisar ser retirada de algum lugar que ela está e ser colocada em algum lugar por um momento de segurança. Vai ter que ocorrer a facilitação, como eu já dizia para vocês, da realização do boletim de ocorrência. Essa autoridade policial, ela vai ser levada até essa vítima. Questões relacionadas à profilaxia, não só da gravidez, mas também de doenças sexualmente transmissíveis, e de coleta também aí da realização de provas que também nós temos nos nossos corpos, né? E deixa eu pensar o que mais que eu posso trazer a respeito da lei, porque eu disparei a falar aqui. Quer fazer alguma consideração, Ana? Não, agora, eu só acho que se a gente ver se tem pergunta, né, com o pessoal, mas pode terminar, não e quero assim, não. Só uma finalização mesmo, que eu também acho interessante nós trazermos a respeito de um caráter histórico em si, né, que me choca muito. Eu lembro que eu lia um artigo a respeito, que nós vamos começar a falar abertamente a respeito de violência sexual, de violações nos corpos, né? Especificamente aqui eu faço esse recorte das mulheres, quando o estupro passa a ser usado como arma de guerra, aonde nós tínhamos ali conflitos armados, né? As mulheres os corpos das mulheres passam a ser violados, passam a ser utilizados como arma de guerra, e isso torna-se, por óbvio, um escândalo mundial.
e aí passa-se a ser discutido de uma forma mais aberta, de uma forma mais ampla, essa questão relacionada às violências e violações contra os corpos das mulheres. Acho que nós temos sim perguntas. Doutora Miriam, a gente tem algumas perguntas sim, temos 2 perguntas, aí fica à vontade para uma das palestrantes responder. A primeira pergunta é se você pode ressaltar novamente, a doutora Ana Carolina, a diferença entre a Lei Maria da Penha e a Lei Mariana Ferrer, mesmo você já tendo falado um pouquinho mais, fazer uma distinção mais direta e mais sucinta. Tá bom, vou falar rapidinho então, porque eu gosto de Lei Maria da Penha, senão eu vou ficar falando muito dela. A Lei Maria da Penha, né, ela surge nesse contexto de convencionalidade, então não é por causa da Maria da Penha, né, ela teve esse nome porque na época o Brasil foi condenado pelo julgamento internacional, no caso da Maria da Penha, só que ela surge já com uma demanda muito grande. O Brasil na época vinha se destacando por muitos anos, né, no aumento do número de casos de violência, tanto doméstica, quanto sexual, quanto financeira, psicológica. Então, essa lei, ela surge não como um instrumento de direito penal, nem de caráter punitivo, mas ela surge também como uma política pública. Tanto que a Lei Maria da Penha, ela não cria crimes novos, né? Ela altera alguns crimes, né? Ela aumenta algumas penas, mas ela vem no contexto de mostrar que existem muitas desigualdades, ela inaugura o trecho de perspectiva de gênero, e ela surge como uma grande política pública, né? Um grande instrumento de política pública, que a gente pode usar ela para organizar muito a rede, né? Muita a própria forma de fazer audiência. E a Lei Maria da Penha é muito maior do que a Lei Mariana Ferrer, né? Que a Lei Mariana Ferrer, ela vem fazer algumas alterações no Código Penal, no Código de Processo Penal, na Lei do Juizado, mas mais direcionada para a atuação dos julgadores e das partes do sistema de justiça, né? Não só de proteção à vítima, mas também como a nossa conduta enquanto atores, né, e atoras do sistema de justiça temos que nos comportar diante desses casos. Só que a Lei Maria da Penha, de certa forma, já também previa isso quando ela traz várias perspectivas do caráter internacional de como uma audiência de violência sexual, de como os processos de violência sexual devem ser tratados, né? E a última pergunta é se já havia algum precedente antes do caso da Mariana Ferrer e se é uma lei que pode retroagir. Eu respondo um pouco, doutora Miri, aí eu já passo para você, então. Pode falar, pode ir, Ana, te acompanho. Bom, precedentes a gente tinha muitos, né? Todas as audiências, várias pesquisas a gente já vinham sendo realizadas desde a década de 80. Então, tem a professora Vera Regina de Andrade, tem a própria professora Fabiana aqui de Ribeirão. Então, tem muitas professoras que já vinham pesquisando como que os processos penais, não só penais, mas cíveis, de família, já revitimizavam as vítimas, né? E no caso da violência sexual, a gente tinha também, desde a década de 80, 90, pesquisas que já mostravam como é que essas vítimas eram tratadas na delegacia, na audiência, e as frases e gestos, símbolos que revitimizam elas. Então, são muitos precedentes, e isso a gente vê todos os dias na nossa prática também, infelizmente. E aí eu vou deixar o resto para a doutora Miriam responder. Pode continuar, Carol, estou te acompanhando, pode ir. A outra pergunta, Isabela, qual que era, além dos precedentes? Se é possível que a lei retroage. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o retrocesso, né, nos casos da violência sexual, e aí eu já passo para a doutora Miriam falar nos outros pontos. Essa lei não pode retroagir, né, assim, ela é um avanço, como o doutor Sebastião falou, inclusive ela é um chamado, acho que para as pesquisas de vitimologia e para a gente aprofundar as questões da vítima no processo penal, não só de vítimas de violência sexual, mas também agora, né, de violência doméstica, de violência psicológica, patrimonial, financeira, né, social, e todas as formas que a Lei Maria da Penha também prevê. Mas eu acho que a gente passa por um momento de muito retrocesso, né? Tanto da linguagem,
quanto de, por exemplo, a gente ter que reafirmar teses como a legítima defesa da honra, que é o que foi usado ali naquela audiência, e que a gente, infelizmente, ouve muito no nosso dia a dia. Então, a legítima defesa da honra é falar que o cara fez alguma coisa porque a vítima deu causa, né? Então, eu estou usando cara e vítima nos gêneros aí, porque é o que majoritariamente acontece. Então, falar que o homem matou a mulher porque ele se sentiu desrespeitado, né? A honra dele. Eu já peguei processo de feminicídio que vinha escrito em que pese a vítima tenha provocado, foi feminicídio, né? Então, assim, ó, isso revitimiza tanto juridicamente, né, quanto a dignidade daquela mulher que às vezes já está morta, né, e a pessoa continua violentando ela, violentando a memória dela, né. Então, o direito à memória também é um importante campo nas pesquisas de vitimologia, nos casos de vítimas de feminicídio, que eu acho que a gente pode pensar nisso também, mas a gente, infelizmente, vive um processo de muito retrocesso, né, as linguagens, os símbolos, a gente voltar a usar teses que o Código Penal trazia, por exemplo, mulher honesta. Quando a gente pensa naquele processo ali da Mariana Ferrer, a gente nitidamente está voltando a falar, a classificar, né, as mulheres para casar e as mulheres para não casar, a falar ali da mulher que pode ser vítima de estupro e a mulher que não pode. E a gente tinha essa divisão antigamente no direito penal, né? E aí, por muitos avanços, a gente vai e tira a expressão mulher honesta. E aí, agora, a gente retoma isso nas teses, nas perguntas e nas fotos, né? Então, é um passo para frente, um passo para trás, né? Então, a gente tem que pensar nos dois lados. Tem mais novas 2 perguntas. A lei da Mari Ferrer já está sendo usada em todos os casos que tem? E quando se específico que vai usar a da Maria da Penha e a da Mari Ferrer? E quando não vai usar? Apenas só para complementar, uma coisa que eu acho interessante trazer quando a gente fala a respeito desses precedentes, né? É bastante interessante, se vocês quiserem dar uma pesquisada, nós temos uma professora, ela chama professora Artenira, e a professora Artenira, ela tem uma pesquisa nos tribunais de justiça de todo o país, a respeito dessa questão do sistema de justiça em si, o tratamento dado às vítimas, né, de algum tipo de violência e violações de direitos humanos, e a Artenira, ela foi uma dessas vítimas, ela é uma dessas vítimas, né, e ela faz dessa história de vida dela, pesquisadora que uma pauta, né, para que ela possa pesquisar nesses tribunais de justiça casos reais, né, desta violência institucional cometida contra as mulheres, né, essa falta de preparo em si do sistema de justiça, e a Artenira, ela discute toda essa questão da violência institucional sob uma perspectiva bastante interessante, porque ela traz todo um gancho ali, e ela faz todo um trabalho conectando com a possibilidade da incidência do dano existencial. E, então, assim, eu acho bastante interessante essa pesquisa que a Artenira faz, né, desse dano existencial em relação a essas mulheres que de alguma forma, foram revitimizadas, sofreram essas novas agressões em si pelo sistema de justiça, né? Carol, você pode responder? Era sobre quando a gente vai usar e quando não? É isso, Isabela? Não, eu acho que se já está em vigência, né? Se já pode ser aplicada a caso. Já está em vigência, já pode ser usado, e a da Maria da Penha, como você falou, é quando pode e quando não pode ser usado. Sim, a Lei Maria da Penha, a gente tem aí bastante já julgamentos, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo já fez como se fosse uma cartilha, separando os casos, por exemplo, de filho contra mãe, de namorado contra namorada, ex-companheiro contra ex-companheira, né? Então, a gente já tem, assim, uma jurisprudência, não só nacional, como estadual, já consolidada nos casos que a gente consegue usar, né? Mas, assim, quando a gente parte da perspectiva, não só de gênero, mas de uma perspectiva com a convencionalidade, né? A gente consegue, já antes mesmo da promulgação da Lei Mariana Ferrer, a gente já consegue, assim, discutir, né, sobre a possibilidade de uma audiência que não seja revitimizadora, né? Então, a gente sempre tenta manter ali
o que a própria Lei Maria da Penha traz de a vítima ser ouvida na ausência do réu, de que as perguntas que não dizem respeito ao processo não sejam feitas ali naquele momento à mulher, né? Então, o que você fez para ele te bater? Mas que roupa que você estava usando aquele dia? São perguntas, assim, que parecem pequenininhas, né? Mas que têm uma simbologia de revitimização muito grande. Bom, como nós tínhamos combinado de terminar o evento próximo ao início do bloco noturno, e nós avançamos um pouquinho, o que não tem, que apenas demonstra o grande interesse dos alunos que aqui acompanharam esse evento. Queria, em nome de toda a organização do evento, saudar a doutora Miriam, a doutora Ana Carolina, por disporem do seu tempo. Já fica aqui feito o convite para que esse assunto e tantos outros que se refiram a tal temática, que ela é muito mais ampla do que esse recorte que foi aqui trabalhado, ele possa ser trazido para os nossos discentes, para o nosso corpo docente. Vai ser um momento de grande aprendizado escutá-las, e mais uma vez eu queria renovar meus agradecimentos para a Atlética do curso de Direito, que é uma grande parceira, essa entidade de representação discente é uma grande parceira do curso, o coletivo @Direito Delas, que vem fazendo um trabalho muito bacana. Sigam lá no Instagram, conteúdo sempre muito educativo, orientativo, e fica aqui disposto ao nosso apoio, né, em nome do professor Sebastião, que depois pode falar também, sobre a importância de iniciativas como essa, que nasce genuinamente do interesse do corpo docente, no qual a universidade, o nosso curso, em respeito máximo à pluralidade, à diversidade e à afirmação de direitos, e principalmente de minorias silenciadas, grupos minorizados e principalmente silenciados, nós fazemos coro e entusiástico para que esse trabalho aqui desenvolvido possa ganhar mais corpo. Passo a palavra para o professor Sebastião. Sérgio, as nossas palestrantes, se quiserem fazer uma saudação final, e paro por aqui. Muito obrigado. Gente, eu só queria agradecer e parabenizar as duas palestrantes. De fato, conforme era previsto, eu aprendi muito, como acho que todos e todas também aprenderam. Então, muito obrigado, meus parabéns, e doutor Scarpino, que venha outros eventos como esse, viu? Muito obrigado, gente. Até a próxima. Bom, as minhas palavras para finalizar também são só de agradecimento, e principalmente também por poder fazer esse compartilhamento aqui e essa troca, né, com uma pessoa que eu admiro tanto, que é a doutora Ana Carolina de Sá Ayuso. Ela sabe do tamanho da minha admiração e do quanto eu gosto de ouvi-la, e eu tenho certeza que será possível, espero que seja, que nós possamos fazer outras construções conjuntas. Espero ter deixado uma contribuição positiva. Deixo aqui, já de antemão, as portas abertas para que, caso surjam alguns questionamentos, caso haja algum tipo de encaminhamento, algum tipo de situação que queiram discutir nesse sentido, né, para nos aprofundarmos também no assunto, eu estou à inteira disposição também para atender aqui os nossos graduandos e as nossas graduandas. Então, assim, muito obrigada e espero que nós estejamos logo juntos e de forma presencial. Pessoal, também agradeço muito, agradeço o coletivo, fiquei muito feliz quando o professor Scarpino me contou que existia o coletivo. Agradeço o professor Sebastião, professor Scarpino, doutora Miriam, que eu também admiro muito, ela sabe, a Atlética, e também estou à disposição, se vocês precisarem. Muito obrigado, boa noite a todos e até as próximas.